Olá, meu nome é Marie Jasmin, esse canal é novo aqui no YouTube, então se você gostar do meu trabalho, se inscreve, ativa as notificações e curte, compartilha, né? A gente sempre pede essas coisas porque ajudam muito no crescimento do nosso trabalho. Eu vou gravar esse vídeo aqui para o signo de Touro, para o mês de junho. Lembrando que essa é uma leitura coletiva. Se você precisa de alguma confirmação importante, é aconselhável que você faça uma leitura particular. Na descrição desse vídeo tem os meus contatos, tem os meus links, então você pode entrar em contato comigo por lá para poder agendar a sua leitura particular. Essa leitura serve para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Se você veio aqui por causa de alguém do signo de Touro, essa leitura pode estar falando diretamente com você. Então vamos lá, abertura para a mesa do signo de Touro, mês de junho. Vamos ver qual vai ser o tema dessa leitura, não é tema definido. A energia que prevalecer será essa. Mesa aberta para Touro. 5 de copas. Tem alguém chorando sobre o leite derramado. Tem alguém decepcionado aí. É você? O que aconteceu, Touro? Cavaleiro de espadas. Uma energia impulsiva aí que gerou essa decepção. Vamos ver o que aconteceu aqui com o Touro. Insatisfação. Temos aqui o 4 de copas, mostrando alguém bastante insatisfeito. A justiça. Cavaleiro de paus. Temos 2 cavaleiros à mesa. Os 2 cavaleiros impulsivos, né? Um mais racional e o outro mais não emocional, né? Mas com uma energia de ação mais forte, né? Do fogo. O cavaleiro do fogo impulsivo pelos desejos e um impulsivo pelas palavras, pela razão, né? Temos esses 2 cavaleiros à mesa. Vamos ver o que mais que sai aqui para vocês, Touro. 6 de paus. Seis de paus. Rei de copas. Mais uma energia à mesa, uma energia masculina. Bom, então aqui eu vejo alguém que se decepcionou talvez pela própria atitude impulsiva ou atitude impulsiva de alguém, tem insatisfação à mesa, tem necessidade de equilíbrio, tem uma frieza à mesa, então tem um lado mais frio, um lado mais quente, vamos dizer assim, né? Tem alguém com uma energia impulsiva a partir dos próprios desejos que busca o reconhecimento de um rei de copas. Vamos ver o que mais que se revela aí. Tá bem confuso por enquanto. 4 de espadas cortando com os 5 de copas. Então a pessoa que está decepcionada se mantém em silêncio, em momento de pausa, talvez um pouco reflexivo, meditativo sobre o que aconteceu. Uma rainha de ouros cortando com um cavaleiro de espadas. Então alguém estava quieto no canto, né? Essa rainha aqui estava quieta no canto dela. E vem um cavaleiro, vem alguém despejando palavras em cima dela. 10 de ouros cortando com 4 de copas. Tem alguém insatisfeito mesmo com uma estrutura bem sólida,
Tem alguém bastante insatisfeito. Talvez a própria estrutura gera insatisfação, né? Dois de espadas, cortando com a justiça. Alguém precisa tomar uma decisão, né? E não tá querendo ver. E os enamorados, então temos aqui duplamente essa mensagem, né? Então, necessidade de tomar decisão e de fazer a escolha de forma consciente, né? A escolha sempre está nas nossas mãos. Os enamorados cortando com o cavaleiro de paus é sim algo de relacionamento afetivo. Então, tem uma energia que chega de forma impulsiva e que faz com que você tenha que tomar uma escolha, tomar uma decisão, né? A partir dessa energia que chega. Vamos ver o que mais. A temperança, cortando com o 6 de paus. Então, o sucesso dessa situação muito confusa, né? Porque parece que tem um monte de gente aqui, essa é a verdade. Depende de uma atitude um pouco mais cautelosa, né? Tenha um pouco mais de paciência, espera o tempo, né? Confia um pouco mais nos caminhos que se apresentam. A torre cortando com o rei de copas. Então, assim, tem uma energia masculina aqui que chega derrubando tudo. Então, derruba uma estrutura, né? Toda essa necessidade de escolha, de decisão, vem a partir desse rei de copas que põe tudo abaixo. Continuando aqui, eu tive que fazer uma pausa. 3 de copas cortando com 4 de espadas. Depois de um longo período de silêncio, de reflexão, tem aqui um movimento de comemoração. Mas veio uma torre a partir de um rei de copas. Essa rainha de ouros... Valete de ouros. Bom, valete de ouros cortando com a rainha de ouros. Uma energia jovem aqui. Talvez um planejamento, algo novo, uma situação nova se apresenta, né? Depois de todo esse furacão que chega, uma nova situação se apresenta. 10 de paus, cortando com 10 de ouros. Essa estrutura pesa para essa rainha de ouros, tá? Tá bem pesada. Gera insatisfação. Então, assim, a torre não veio à toa, né? Uma torre nunca vem à toa. Quatro de ouros cortando com 2 de espadas. Necessidade de equilíbrio. Olha quantas cartas falando de equilíbrio, né? Equilíbrio, decisão, saber exatamente o que se merece receber. O que merece receber e o que merece dar. Às vezes, você tá dando demais, às vezes você tá dando de menos, você precisa ver qual que é o seu caso. A rainha de paus cortando com os enamorados. Tem mais uma energia aqui feminina, a mesa, né? Temos uma rainha de paus, pode ser a própria rainha de ouros transformada, né? Ou pode ser mais uma mulher aqui na energia. 5 de paus. Um conflito, cortando com a temperança. Essa rainha de paus, ela chega aqui trazendo algum tipo de conflito. Pode ser que esse rei de copas aí seja alguém que tenha um relacionamento, né? Não sei.
Eu sei que tem uma história muito estranha aqui nessa mesa, uma necessidade de mudança muito grande, né? Uma travessia precisa acontecer. Então, o jogo começa com uma carta de insatisfação e termina com a carta da travessia. Alguma travessia precisa ser feita, alguma decisão precisa ser tomada. Aqui está a carta central do jogo, né? Existem duas possibilidades aí no seu campo. Provavelmente estamos falando sobre o campo amoroso, né? Mas também não precisa ser, pode ser algumas outras relações sociais que podem estar se revelando aqui nessa tiragem. E agora eu vou tirar o conselho com o Lenormand, uma carta para cada coluna. O coração, cortando com 3 de copas, falando para você ir buscar aquilo que faz sentido para você, aquilo que nutre o seu coração, aquilo que o seu coração manda. A raposa, cortando com valete de ouros. Necessidade de estratégia diante de ações impulsivas. Para você manter mesmo a sua estabilidade, e você vai conseguir fazer isso a partir de uma visão mais estratégica e tendo um pouco mais de planejamento, né? E que não é qualquer coisa que derruba isso. A montanha, cortando com o 10 de paus. Nenhum obstáculo é grande, né? O suficiente quando você tem força de vontade, né? Mas pode ser que nesse caso você esteja cansada demais para atravessar um obstáculo tão grande. E estamos aqui falando de uma certa insatisfação em relação a uma estrutura, né? Me vem aqui assim, será que vale a pena continuar segurando essa estrutura desse tamanho, né? Ou será que não é o momento de soltar esses pesos? A árvore, cortando com os 6 de ouros. Bom, a base do equilíbrio é, né? A base da abundância é o equilíbrio entre o dar e receber, né? Então, para que as coisas sejam feitas de forma justa, né? Para que as decisões sejam tomadas de forma justa, há que se observar isso. Às vezes o desequilíbrio ele vem muito de trás, né? Pode ser uma família aí em que o filho sustentou o pai, ou a parte masculina deu mais do que a parte feminina. Sabe essas coisas da desordem sistêmica? Foi isso que me veio aqui, para observar em relação a isso. Na hora de tomar uma decisão importante, né, justa, porque tem algo aí para se ver em relação a essa árvore da vida, né? Será que você recebeu o suficiente? Ou será que você deu o suficiente? Preste atenção aí na sua linhagem, né? O que fala tanto sobre recursos financeiros, sobre o quanto se dá de afeto, né? A casa, cortando com a rainha de paus. Bom, mantenha a sua estrutura. A sua estrutura não é estrutura de fora, assim, mas mantenha a sua casa, o seu corpo, né? De forma íntegra, independente de quem chega, independente dos impulsos de desejo que chegam e das escolhas que têm que ser feitas. Mantenha o seu centro, né? Se mantenha no seu centro, que você sabe o que você é e o que você quer. Mantenha-se no centro do seu próprio querer. Algo assim que vem.
A cegonha, cortando com 5 de paus. Bom, às vezes pequenos conflitos podem gerar novas possibilidades, né? Às vezes a gente precisa ser sacudido e sair da zona de conforto pra gente conseguir renovar, né? Caso contrário, a gente permanece na mesma e acha que tá tudo certo, né? Mas a partir da insatisfação, a partir dos incômodos, né? É que a gente faz o movimento de renovação. E agora o último conselho. Ixi, caiu um monte de carta aqui. O último conselho, a carta cortando com 6 de espadas. Então, confie aí nos caminhos que se abrem para você, confie nas notícias que chegam a partir de rompimentos que podem ser rompimentos drásticos aí, né? Temos a torre nessa coluna, mas uma travessia deve ser feita e as coisas precisam ser esclarecidas. É isso que eu tenho para vocês hoje, Touro. Espero que essa leitura faça sentido e até a próxima. Tchau!